Senhor. Sejam todos bem-vindos. Tem pessoas pela primeira vez, amém? Tem pessoas que já são do estudo e eu quero agradecer a presença de cada um. Nós estaremos aqui para aprender um pouco mais, amém, amados? Se você estiver com a sua Bíblia fácil, você vai abrir em Zacarias capítulo 14, no versículo 20 e 21. Se estiver difícil, você anota e depois você lê, amém? Que diz assim: naquele dia haverá sobre as barreiras dos cavalos a santidade para o Senhor. Sim, cada pote em Jerusalém. E em Judá haverá a santidade do Senhor dos exércitos. Amém, amados? Seja bem-vindo, irmão David, irmã Maria de Jesus, todos no poderoso nome de Jesus, amém? Então, amados, aqui mais uma vez a palavra do Senhor fala sobre a santidade. Nós vamos ver agora o que é a santidade no nosso dia a dia e depois nós vamos fazer uma conclusão final, o porquê da importância da santidade e por que o Senhor sempre está nos cobrando a santidade. Amém? Aqui está a santidade escrita nos freios dos cavalos que cavalgai e sobre os copos e panelas com os que bebem. O santo, o coração, será santo no uso das coisas comuns, todos os anos de sua vida. Saboreará a santidade, e em todas as partes de sua vida cotidiana, você será capaz de discernir algo de o poder da verdadeira religião. Amém, amados? O que é a religião, amados? Às vezes a pessoa fala, você tem religião? Às vezes lá no meu trabalho as pessoas perguntam, qual é a sua religião? Eu falo, a minha religião é Jesus Cristo, morto, crucificado e ressuscitado. Amém, amados? O que é a verdadeira religião? É obedecer os preceitos do Senhor, é obedecer a palavra do Senhor, porque tirando isso, é uma filosofia, é um ensinamento humano, é algo que não está de acordo com a palavra de Deus. Porque a verdadeira religião é obedecer a palavra, é praticar a palavra. Não é somente ouvir, mas colocar em prática. Então aqui, amados, nós vemos que o Senhor fala que até nos freios do cavalo haverá santidade do Senhor. Por quê, amados? Você vê que muitas vezes nós pecamos muito por causa do que, amados? Por causa da nossa boca. Não é verdade? Muitas pessoas, ela não tem o controle da sua língua. E às vezes no momento de nervosismo, ela fala muitas coisas. E às vezes ela fala depois assim, eu falei sem pensar. Então dá a entender que o cérebro está na língua e não na cabeça. Porque a pessoa deixa ser dominado pela língua, pelo falar. Muitas vezes a pessoa acaba até mesmo ofendendo o seu irmão, falando coisa que nem deveria falar. Por quê? Porque deixou a língua, como diz, solta. Amém, amados? Então, o verdadeiro cristão, amados, o verdadeiro homem, a verdadeira mulher de Deus, ela tem que trazer a santidade, a separação para dentro da sua vida. Amém? Nós temos que ter a santidade dentro de nós, não como algo religioso, algo que nós aprendemos na igreja, ou porque o pastor pregou, não. Nós temos que entender que a santidade, ela faz parte da vida cristã. A santidade tem que fazer parte da minha vida e da sua vida, mas não forçadamente, mas voluntariamente. Você tem que se alegrar em ser santo. Você tem que se alegrar em ser santa. Em tudo. No seu comer, no seu beber, no seu falar, no seu agir, na sua casa, fora da sua casa, no seu trabalho, enfim, aonde quer que você vá, a santidade tem que estar dentro de você. Porque se for uma coisa forçada, ela vai durar por pouco tempo. É como segurar uma ira. Você segura por um tempo, por dois, mas no terceiro tempo você perde a paciência. Amém, amados? Louvado seja o nome do Senhor. Aquele que é verdadeiramente santo será santo no uso de terrenos e coisas comuns, bem como no uso do espiritual e celestial, coisas para isto,
Ele será espiritual no uso das coisas mundanas e celestial no uso das coisas terrenas. Amém? Então, a santidade, amados, ela consiste em quê? Em você entender que você vive na terra, mas você não faz parte da terra. Nós vivemos aqui na terra, mas nós estamos aqui temporariamente, só por um tempo. Mas o nosso verdadeiro lar é na eternidade. Só que o profeta do Senhor, David Warren, nos ensina o quê? Que a nossa vida cristã começa aqui na terra. Então, a nossa vida cristã vai refletir o quê? O que você aprendeu e o que você está colocando em prática. Então, a sua vida vai refletir aquilo que você está comendo, o alimento espiritual. Amém, amados? Então, o que acontece? Com isso, automaticamente, Deus vai mudando cada um de nós gradativamente. Você vê que muitos de nós falavam palavrão, hoje nós não falamos mais. Tínhamos pensamentos malignos, hoje não temos mais. Tínhamos mágoa no coração, hoje nosso coração já é limpo. Antigamente nós participávamos de fofocas, de falácias, hoje nós já não fazemos mais isso. Muitas vezes, antigamente, nós tínhamos acesso a redes sociais e víamos até coisas impróprias. Hoje nós já não vemos mais. Por quê? Porque agora o pecado passa a ofender o Espírito de Deus que está em mim e está em você. Então, se for para nós mentir, nós já não vamos fazer isso mais. Por quê? Porque vai haver uma tristeza no nosso coração. Porque agora o Espírito do Senhor passa a habitar em nós. Então, há uma mudança interna. Como o Senhor Jesus disse para Nicodemos, que nós temos que nascer de novo. E Nicodemos perguntou, mas como que eu posso voltar no ventre da minha mãe? Como que eu posso entrar de novo na barriga da minha mãe? O Senhor Jesus quis dizer para ele, Nicodemos, não é nascer da carne, mas é nascer do Espírito. Como que nós, Como que, por exemplo, nós vamos nascer de novo, que muitos de nós, que já tem uma certa idade, a mãe e o pai já não estão mais aqui na terra. Como que você vai entrar na barriga da sua mãe se a sua mãe às vezes nem está aqui mais? Não é verdade? Mas não é nesse sentido, não é na carne, não é no sentido carnal, mas é no sentido espiritual. E o que é o novo nascimento? É começar de novo. Então, o arrependimento, ele dá a oportunidade do ser humano recomeçar a sua vida. Não importa o que você praticou até então. A partir do momento que há um arrependimento e há dentro do nosso coração o desejo de mudar, de nascer de novo, então, amados, acontece quando o Senhor Jesus desceu na terra e morreu por nós, derramou o seu sangue. Você vê que o tempo começou a contar de Jesus para cá. É ou não é verdade? Você vê que começou do dia que o Senhor Jesus ressuscitou para cá, começou a contagem do tempo. E tudo que ficou para trás já não contou mais. Então o que vai contar na nossa vida é a partir do momento que você toma uma decisão de ser um homem de Deus e uma mulher de Deus de verdade, e você se arrepende de todo o mal que você cometeu, e a partir de então você decide ter uma nova vida. Amém? Há uma veia de prata de santidade que atravessa todas as suas preocupações mundanas. Se você olhar para ele em seu comer, beber, você encontrará ele santo. Então você vê que até mesmo no nosso comer, no nosso beber, no nosso falar, no nosso pensar, vai mudando. Uma coisa que você vê que o Evangelho eterno, ele vem quando nós conhecemos o Senhor Jesus, quando nós conhecemos o verdadeiro Evangelho vem de encontro a quê? As nossas emoções, os nossos sentimentos. Não é verdade? Por quê? Até então nós só pensávamos em vingança, nós pensávamos mal daqueles que nos ofendeu, mas quando nós conhecemos o Evangelho verdadeiro, nós aprendemos o quê? Que o Senhor manda perdoar. E imagina uma pessoa com o coração cheio de ira, perdoar aquele que te ofendeu, que te traiu, que fez tanta coisa para você. Então você vê que vem de encontro aos nossos sentimentos. Então já começa uma transformação sentimental, emocional,
na nossa alma, lá dentro do nosso coração. Amém? E ele vai transformando. E aí, amados, no nosso comer, por exemplo, antigamente, às vezes tem muitos de nós que comia muito, né? Comia comida gordurosa, comia fritura. Aí, quando você recebe o Espírito de Deus, você já começa então o quê? A mudar até mesmo o seu modo de se alimentar, de falar, de pensar. Tudo vai mudando dentro da sua vida. Amém? Se você olhar para ele em sua compra e venda, você o achará santo. Ele é santo em seu comércio, é santo em sua conversa. A santidade está escrita em suas relações com os outros e sobre o seu comportamento em relação a suas famílias e amigos. Então você vê que depois que o homem nasce de novo em Cristo Jesus, que a sua vida começa a mudar e ele entende o que é santidade. Então, quando ele tinha comércio, que ele roubava na balança, que às vezes ele roubava no troco, se pegasse uma nota a mais ele ficava quieto. Quer dizer, já muda, mano. Se você der uma nota a mais para ele, ele vai te devolver. E o peso da sua balança vai ser justo. É preferível ele colocar algumas gramas a mais do que a menos. Antes ele punha menos, agora ele põe até a mais. Por quê? Houve uma transformação. Nós podemos ver na palavra de Deus que Zaqueu, quando ele teve um encontro com o Senhor Jesus, ele, ouvindo a palavra do Senhor, ouvindo sobre as coisas celestiais, sem que o Senhor Jesus falasse nada, ele se levantou e ele disse: Senhor, eu tomei uma decisão. Eu vou vender metade do que eu tenho e vou dar aos pobres. E todo aquele que eu defraudei, que eu roubei, que eu enganei, que eu aproveitei dele, eu vou devolver 4 vezes mais. Quer dizer, não houve um arrependimento, amados? Não houve um querer recomeçar uma vida nova? Querer consertar a sua vida? Então, todos nós, quando nós ouvimos a verdade, conhecemos o verdadeiro evangelho, não tem como, amados. Automaticamente, o próprio Deus vai nos moldando e vai nos transformando. Amém? Seja o que for que o cristão faça, ele coloca a sua mão em sua casa, tem a santidade escrita sobre ela. O homem santo faz a escada de Jacó de todos os seus prazeres terrenos, todas as consolações em sua casa, conduzindo em um caminho de santidade e conduzindo a um Deus santo. Então você vê que tudo que o cristão, o homem de Deus, a mulher de Deus começa a fazer, ele começa a fazer com seriedade, fazendo para o Senhor. Amém? Se esforçando para viver em paz, se esforçando para ver as pessoas com bons olhos, se esforçando para não ver o mundo como as pessoas veem, mas ver a misericórdia. Assim como o nosso Deus é misericordioso, piedoso, então essa pessoa busca o amor de Deus. Amém? Sendo santo em tudo. Então, antigamente, por exemplo, quando ele tinha aquele tempo que muitas vezes ele vai ficar na rede social, ou ele vai ficar conversando ou assistindo alguma coisa que às vezes não é edificante, ele vai pegar aquele tempo e vai ler a Bíblia. Ele vai pegar aquele tempo e vai meditar. Ele vai louvar o Senhor. Quer dizer, a sua vida está em processo de santificação. Amém? Olhe para o homem santo em sua vocação, e você o achará santo. Olhe para ele no uso das coisas terrenas, e você o achará santo. Olhe para cima, ele e suas recriações, e você o achará santo. O habitual, quadro e dobrado seu coração é ser santo em cada coisa terrena para as quais ele coloca a sua mão. Então, em tudo que a pessoa vai fazer, ele já começa a fazer pensando que é para o Senhor. Por exemplo, se você vê uma pessoa cega, com dificuldade de atravessar a rua, antigamente você poderia olhar e falar, não é problema meu, alguém vai ajudar ele. Mas você vai ter aquele amor de ir lá, pegar no braço, pedir e falar para ele, posso te ajudar a atravessar a rua?
Ele vai falar, pode. E você vai e atravessa ele a rua. Se você vê uma senhora com dificuldade para atravessar uma rua, você vai lá e vai ajudar ela. Se você vê uma pessoa na rua que, não que essas pessoas que usam da piedade para fazer fonte de renda, mas uma pessoa sincera que realmente está passando fome ali, você vai lá, compra um café, compra um pão e leva para aquela pessoa. Quer dizer, voluntariamente, com o coração cheio de amor, não para fazer bonito para os outros, não para querer dizer que você está fazendo caridade, não, por amor, simplesmente porque agora você é santo, porque agora você agrada a Deus em todas as suas atitudes. Amém? É tipo assim, vamos supor, às vezes em casa com os familiares, né? Tem alguns probleminhas e você faz o quê? Você passa a se esforçar para viver em paz com o seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos. Para quê? Para que a sua casa venha a ser santificada. Principalmente quando às vezes o marido não é convertido, a mulher não é convertido, os filhos não é convertido. Quer dizer, através da santidade que está em você, você vai santificar a sua casa, você vai santificar o seu familiar. Assim como o apóstolo Paulo nos ensinou. Ele falou assim, muitas vezes o casal tem um que não conhece a palavra, mas a mulher de Deus, a mulher santa, santifica o marido. Como que vai santificar o marido? Através da sua vida santa. A santidade dela vai santificar a sua casa, vai santificar o seu marido e vice-versa, os seus filhos. Então, o poder de Deus vai reinar naquela casa. Jesus vai reinar naquela casa. Amém? Aleluia. Um espírito de santidade corre e brilha em todas as ações comuns de sua vida. Então, em tudo que nós passamos a fazer, nós vamos fazer para o Senhor. E nós vamos fazer de uma forma que nós venhamos agradar ao Senhor. Tudo com santidade, com respeito a Cristo Jesus. Amém? Mas para o falso professor, toda a sua religião, toda a sua santidade está em alguns deveres religiosos. Tira-os destes e o acharás, e ele como carnal, tão vaidoso, tão tolo, tão imundo, espumoso, como a luz, e tão leves como aqueles que não têm tanto como um manto de santidade sobre eles. Ou seja, amados, se a pessoa, ele aprende o verdadeiro evangelho, ele aprende que a santidade é um padrão celestial. Mas se ele usar isso como apenas um ensinamento religioso e não trazer para dentro da sua vida o verdadeiro arrependimento, a verdadeira santidade, ele não vai conseguir ser santo. Porque as coisas de Deus não podem ser feitas na carne. As coisas de Deus não podem ser forçadas. Até porque se você forçar alguma coisa, ou se o seu coração não for sincero, Deus vai saber. Você pode me enganar, pode enganar até você mesmo, mas a Deus nós não podemos enganar. Então, as coisas de Deus, ela tem que acontecer na nossa vida naturalmente. Amém? Tem que ser naturalmente. Tem que ser, em outras palavras, verdadeiras. Não porque você ouviu, a palavra diz, sede santo porque eu sou santo. Então eu tenho que ser santo na marra. Não vai dar certo, amados. Não vai dar certo, porque, como diz o texto, né? Quando for tirado essa capa da vida daquela pessoa, vai ver que ele não é convertido, que ele é orgulhoso, que ele é nervoso, que ele não tem o Espírito de Deus. Por isso, ele não vai conseguir ser santo. Amém? Veja como um coração profano é carnal nas coisas espirituais e terrena nas coisas celestiais e profano nas coisas santas. Assim também, um homem que é verdadeiramente santo, ele também é santo nos assuntos e ações comuns desta vida, como ele é santo em qualquer um dos exercícios da piedade. Então você vê, quando você fala com uma pessoa que ela não nasceu de novo, que Jesus está voltando, que o Messias vai buscar a sua igreja, que os finais dos tempos estão aí,
Sabe o que ela vai pensar? Ela pode não falar, mas ela vai pensar assim: ah, desde a época da minha avó já falava isso. Ah, falaram isso o ano passado também. Jesus não voltou ainda. Quer dizer, a pessoa é carnal. Amém? Ela não entende das coisas santas. Ela não tem temor. Então, amados, aí você vê o verdadeiro perfil da pessoa. Amém? Então, quer você coma, ou quer beba, ou quer qualquer coisa que faça, faça para a glória de Deus, como está em 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 31. Então, tudo que nós formos fazer, amados, tem que haver uma sinceridade, tem que haver uma pureza, e temos que fazer para a glória de Deus. Toda vez que você se esforçar para ser santo, se esforçar para viver em paz com todos, então você está fazendo isso para que Deus venha se alegrar com você, para a glória de Deus, para que Jesus venha ser feliz com ver a sua situação. Você tirar um sorriso do rosto de Jesus, porque o Senhor Jesus sofreu tanto por nós. Então agora, amados, nós temos que retribuir, obedecendo a palavra de Deus. Cada vez que você obedece a palavra de Deus, os anjos do céu fazem festa. Todos se alegram e o Senhor Jesus se sente satisfeito por ter morrido por mim, por ter morrido por você. Amém? Porque valeu a pena. Uma alma se arrependeu, uma alma recomeçou de novo, uma alma está vivendo em santidade, em pureza de coração, está obedecendo a palavra. Então ela vai entrar no céu. Então em breve estaremos no reino celestial. Amém? Efésios capítulo 4, no versículo 24, diz assim: e a se revestir do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça, em santidade, provenientes da verdade. Então, olha para você ver. Por que nós estávamos falando sobre o novo nascimento? Porque a palavra ela ensina o quê? Que uma vez que nós nascemos de novo em Cristo Jesus, nós temos então que se revestir do novo homem, da nova mulher. Não mais aquele que era antes, mas o que nasceu daqui para frente, em santidade e arrependimento. Amém? Aí diz assim, ó, criado para ser semelhante a Deus. Então, é como nós dissemos, amados, nós voltamos novamente no jardim do Éden, quando nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Quando Adão e Eva não tinham pecado ainda, então eles eram santos, separados para Deus, e tudo que eles faziam era para a glória de Deus. Então nós voltamos naquele ponto que nós fomos criados para ser semelhante a Deus em justiça, em santidade, provenientes da verdade. Porque, amados, de duas uma, ou nós somos semelhantes a Deus, ou então nós seremos semelhantes ao diabo. Porque você vê, aqui está falando o quê? Provenientes da verdade. Então, se a pessoa mente, vive na mentira, quem que é o pai da mentira? Não é o diabo? O diabo não é imundo? O diabo não é profano? O diabo não é tudo de mal? Então, se você não tem santidade, não tem um verdadeiro arrependimento, guarda mágoa no coração, tem ódio, tem ressentimento, você está sendo semelhante a quem? Ao maligno. Mas nós, está escrito aqui, ó, e a se revestir do novo homem criado. Para que nós somos criados, amados? Nós somos criados para ser semelhantes a Deus em justiça. Então nós temos que ser justos. Nós temos que ser verdadeiros. E em santidade. Temos que viver longe do pecado, proveniente da verdade. Amém? Levítico 20, 26 diz assim: vocês serão santos para mim. Olha o Senhor dizendo: vocês serão santos para mim, porque eu, o Senhor, sou santo, e eu os separei dentre os povos para serem meus. Olha que maravilha, amados. Agora você entende por que Deus pede para você e para mim ser santo? Porque Ele é santo.
E ele separou você, separou eu para ser dele. Então, se nós somos separados para ser de Deus, então nós temos que ser santo. Não é verdade? Porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Se nós não formos separados do pecado, que diferença vai haver entre nós e o profano? De que diferença que vai ter entre nós e aquele que não serve a Deus? Sendo que a palavra de Deus diz o quê? E haverá diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Aquele que serve a Deus tem que ser semelhante a Deus. Quem não serve a Deus é semelhante ao inimigo de Deus, que será julgado, condenado e lançado no inferno. Porque o inferno foi feito para ele, não foi feito para nós. Mas se nós passar para o lado dele, seremos condenados com ele. Então nós temos que estar do lado de quem? Do vencedor, que é Cristo Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Amém, amados? E ele nos dá o quê? As instruções. Sede santos, porque eu sou santo. E eu os separei dentre os povos. Então você vê, por que aí na sua rua, só você que está aqui nesse estudo? Por que na sua rua, na sua cidade, talvez, só você que foi chamado? Foi porque vocês me conheceram? Não. Foi porque Deus te separou para Ele. Amém? Deus te escolheu para morar no céu. Vocês não estão aqui por causa de mim. Não foi porque eu convidei vocês, não. Vocês estão aqui porque o próprio Deus convidou vocês, chamou vocês e atraiu vocês para Ele. E Ele está separando vocês para quê? Para ser o povo santo, separado para viver a eternidade com Deus. Amém? Nós estamos vendo que os finais dos tempos estão aí e as coisas aqui para frente vão cada vez mais se complicar. Mas nós temos uma esperança. Qual é a nossa esperança? Cristo Jesus, o arrebatamento. Porque o Senhor diz o quê? Que quando as coisas se estreitarem, antes de vir a grande tribulação, surgirá no céu o Messias. E ele não vai pisar na terra, ele vai vir só buscar cada um de nós, amados. E naquele grande dia, nós vamos subir com ele para a eternidade. Amém? E depois da grande tribulação, quando ele julgar essa terra, nós retornaremos com ele, amados, para reinar os 1000 anos com ele. Amém? Então você vê que nós só temos a ganhar com Cristo Jesus. E sem Cristo nós só temos a perder. Amém, amados? Então, amados, vamos nos esforçar para nós viver uma vida santa, uma vida pura, uma vida de arrependimento. Vamos deixar o orgulho, o pecado, deixar tudo que não presta e vamos servir a Deus de verdade, porque em breve tudo aqui vai passar, não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, nós estaremos no céu para sempre com o Senhor. Amém, amados? Então, que os amados guardem essa palavra, depois os amados anotem essas passagens para estar refletindo durante a semana no poderoso nome de Jesus. Amém? E eu agradeço a oportunidade de estar com os irmãos mais uma quarta-feira no poderoso nome